melhor forma possível. Então agora vamos estudar o assunto de hoje. Abram comigo a palavra de Deus no Salmo de número 95. Vamos para lá. O Salmo de número 95, ele começa com um chamado à adoração, e este chamado à adoração, ele é apropriado para o assunto que nós vamos iniciar hoje, que nós vamos começar a estudar hoje, que fala sobre salmos e hinos. Então, o Salmo de número 95, a partir do versículo de número 1, ou iniciando pelo versículo 1, diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Observe então o contexto do Salmo, convidando o povo pactual de Deus para adorar ao Senhor de toda a terra, celebrar o rochedo da nossa salvação, e uma exortação final: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Aqueles que endureceram o coração, quando ouviram a voz do Senhor, eles não tiveram o privilégio de entrar no descanso de Deus. Eles rejeitaram a palavra do Senhor. Aqui o salmista lembra do período em que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, e o Senhor esteve desgostado com ele, porque era povo de coração transviado e que não conhecia os caminhos do Senhor. Portanto, o convite à adoração, o chamado à adoração, ele nos traz novamente à memória a nossa vida, a nossa história, e como Deus, ele nos trouxe até aqui, o que ele fez por nós. Cada celebração de aniversário, onde nós comemoramos o dom da vida, é um período importante para refletirmos que Deus nos trouxe para cá e que ele fez grandes coisas por nós, e por isso nós estamos alegres e somos convidados para adorá-lo, para cantar louvores ao seu nome. Vejam que o Salmo vai mostrar as razões por que nós devemos adorar ao Senhor, saindo ao seu encontro. Nós temos um encontro com Deus quando nós nos reunimos no dia que Ele escolheu para adorá-lo, com gratidão, vitoriando-o com salmos, ou seja, prorrompendo em canto de louvor ao Senhor. Versículos 3, 4 e 5, então eles argumentam: porque o Senhor é Deus supremo, nós devemos fazer isso. Porque o Senhor é o grande Rei acima de todos os deuses, nós devemos cantar para Ele e cantar a glória dEle, porque nas suas profundezas, versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas os montes altos, as alturas dos montes lhe pertencem. Nós devemos sair ao seu encontro com gratidão no coração, porque dele é o mar, versículo 5, porque ele o criou, obra de suas mãos são os continentes. Nós então devemos louvor somente ao Senhor, a ninguém mais. Esse é um momento importante.
e que diz respeito ao culto, que nós estamos aprendendo e vendo muitas coisas em seus detalhes. E Salmo 95 nos faz lembrar que Deus nos criou para cantar, que a música nos capacita a tomar nossos mais profundos pensamentos e sentimentos e expressá-los de uma forma que palavras não podem fazê-lo. Porque Deus nos criou para cantar. A capacidade de cantar é até mesmo na Escritura um aspecto da nossa criação, a imagem de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nele nós nos regozijamos com cântico, assim como ele se deleita com o canto de louvor de seu povo quando exalta o seu santo nome. Então, irmãos, nosso cântico, ele deve resultar do nosso deleite, do nosso prazer em Deus. E o cântico de louvor, ele reflete ele reflete o sentimento, ele reflete a atitude de um povo redimido perante o seu Redentor. De forma que, irmãos, não existe espaço quando o assunto é cântico, salmos e hinos, para a ideia ou para a forma de se expressar no culto a Deus que exalte o homem. Ainda que nós percebamos no Saltério, no livro dos Salmos, diversos sentimentos e pensamentos expressos de contrição, de gratidão, por livramento, de imprecação, todos eles se voltam para o Senhor. Quando nós suplicamos ao Senhor de toda a terra que venha e julgue os homens, nós estamos retirando de nós a capacidade de fazer este juízo e julgamento por imperfeitos. Eu falava aos irmãos na quarta-feira, quando estudamos a quinta petição da oração que Jesus nos ensinou: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O ensino da oração ou desta petição dada por Jesus para nós é de que o perdão de Deus é a quitação de uma dívida que nós tínhamos para com Ele, e esta dívida foi paga por Cristo, de modo que agora nós somos exercitados a perdoar as dívidas do nosso próximo, porque nós sabemos a eterna dívida paga pelo Senhor Jesus Cristo, a qual jamais teríamos capacidade, habilidade, recursos para poder quitar. Então, quando o Senhor ele nos convida a adorá-lo, ele nos convoca à adoração e nós nos expressamos assim, nós sempre dirigimos o nosso louvor a Ele, porque confiamos nele e dependemos somente dele em qualquer situação, irmãos. Em toda e qualquer situação, eu repito, algumas igrejas presbiterianas e reformadas, elas usam somente os salmos em sua adoração, o que nós chamamos de exclusividade no canto dos salmos ou salmodia exclusiva. Esses irmãos, eles acreditam que os salmos da Bíblia são os únicos cânticos que Deus ordenou para uso na adoração. Você vai encontrar no Antigo Testamento fortes evidências da ordenação de Deus para que os salmos eles fossem cantados. Contudo, não há um consenso entre presbiterianos e reformados de que na nova aliança esta exclusividade ela ainda permaneça. Ou seja, algumas igrejas como a nossa denominação cantam salmos porque a Bíblia nos ordena fazê-lo, mas também incluem em seus hinários hinos que seguem pelo menos algumas características. Por exemplo, eles devem ser totalmente bíblicos em sentimento e expressão. Então, no passado, nós tínhamos um hinário que se chamava Salmos e Hinos. Ele não possuía salmos metrificados, mas paráfrases de salmos.
que ajudavam a igreja a aprender e a cantar hinos consistentemente bíblicos, mas também salmos da Bíblia. Então, esse princípio, essa primeira característica, ela é importante, ela é apropriada. O que é que eu quero dizer com isso? Que é possível que igrejas de tradição protestante, e de uma forma mais especial, igrejas presbiterianas e reformadas, mais próximo a gente aqui, mais ligado a nós, cantem somente salmos, ou cantem salmos e hinos. Isso é tão novo para a gente no Brasil que parece algo esquisito. Ou aqueles que defendem a exclusividade dos salmos rejeitam os que não cantam somente os salmos, ou os que só cantam hinos começam a achar estranho o cantar salmos. Na verdade, a Escritura nos mostra que há uma ordem para que cantemos salmos também, não somente hinos. Eu vou aqui pelo menos citar 3 exemplos no Novo Testamento para vocês. Vamos para Efésios 5, versículo 19. Os casais estudaram ontem em seus grupos este versículo. É um versículo conhecido, então vamos a ele. Efésios 5, versículo 19. Então você tem aqui a ordem apostólica para que a igreja não se embriague com o vinho no qual há dissolução. Notem que a advertência é: não vos embriagueis com o vinho. A embriaguez sempre condenada, porque nela há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, encham-se do Espírito. De que maneira? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, apenas um detalhe aqui, uma informação que ela é importante quando nós estudamos o assunto. Na língua hebraica, a palavra para salmo, ela tanto pode também ser usada para hino e para cântico. O que nós temos aqui é a mesma expressão judaica utilizada quando Jesus Cristo diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua força. Ou seja, ame ao Senhor com todo o seu coração. A ênfase dada pelo apóstolo Paulo aqui é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, são 3 palavras que apontam para o canto. Para o canto. O que o povo de Deus cantava majoritariamente naquele tempo, eles tinham um inário. Eles não tinham um inário presbiteriano, eles tinham o saltério. Era a Bíblia que eles tinham naquela época, o Antigo Testamento. Então, foquem nisso aí. Colossenses 3, versículo 16. Vamos para lá. Colossenses 3, versículo de número 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, diz o versículo 16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Exegeticamente falando, aquela classificação que nós criamos, salmos, hinos e cânticos espirituais, com base em Efésios 5 e Colossenses 3, ela não é correta. Aqui, mais uma vez, existe aquela repetição. Salmos, hinos e cânticos espirituais apontam para o canto, apontam para uma mesma atitude. Não é que agora salmos implica em você cantar o saltério de Genebra, hinos, o inário presbiteriano ou inário para o culto cristão, e cânticos espirituais, aí depende do seu gosto. Vencedores por Cristo, Logos, ou Vine e Arde o Hillsong. Não tinha nada disso naquele tempo. A expressão apontava para a mesma atitude do coração: cantar louvores ao Senhor. Que cânticos eram estes, ou foram estes?
aqueles entoados pelo povo de Deus no passado. Agora, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Vamos lá. Versículo de número 13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Na língua grega a expressão é salmodi, ou seja, salmodiar ou himnodiar envolvia cantar louvores ao Senhor, e o cântico de louvor precisava ser totalmente bíblico em seu sentimento e expressão, como eu disse aos irmãos. Essa é uma das características importantes para o canto de louvor a Deus. Quer utilizemos a exclusividade dos salmos ou não. Às vezes alguns pensam, então vamos cantar os salmos, só podemos cantar os salmos que foram produzidos na Genebra de Calvino. Não. Você tem ótimas composições de salmos atuais. O que é importante a gente pensar e refletir é por que hoje nós não cantamos mais os salmos. Deveríamos cantar juntamente com hinos que apresentem para nós conteúdo bíblico. Eu vou citar um exemplo para vocês de outros cânticos que não são salmos usados na adoração da Bíblia. Existe controvérsia e debate sobre isso, existe, mas eu só quero citar para vocês exemplos. Eu vou pegar só um, Êxodo 15, vamos para lá. Então você tem aqui um exemplo de cântico inspirado. Êxodo 15. Só para nós observarmos que essa não é uma questão de fácil resolução. O que eu acredito é que a igreja de Cristo precisava ser madura o suficiente para entender se uma comunidade só canta os salmos, se canta salmos e hinos, se canta cânticos contemporâneos, que todos eles sigam o modelo do saltério, porque é inspirado, com conteúdo bíblico, com expressão, de acordo com a doutrina. Infelizmente, nós gostamos de criar problemas em tudo, e não é somente por partidos, não. É também com música. E aí, vejam só, Êxodo 15 nos traz o cântico de Moisés. Eu não vou ler o cântico todo, mas observem a partir do versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. E aí então há um cântico de louvor a Deus por ser guerreiro, triunfante, e ter cumprido a sua promessa na história de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, qual é a conclusão para nós? Nós podemos e devemos cantar salmos, mas também cantar hinos. A nossa igreja ensina isso. Se você tomar, por exemplo, mais uma vez eu cito o capítulo 22 da nossa confissão de fé, o que nós encontramos nela, o que vemos nela, é a possibilidade, ou a orientação, melhor falando, de que nós podemos cantar salmos com gratidão no coração. Então, a nossa herança é esta, nós não deveríamos desprezar. Vou repetir para vocês, capítulo 22, o parágrafo 5º, a leitura das Escrituras com santo temor, e a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. O cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Quarta-feira, por exemplo, a nossa igreja
convocou todas as igrejas locais para reunirem-se em oração em favor do país. É uma boa oportunidade para você vir à igreja orar por uma situação necessária, urgente, onde nós somos convocados a um jejum solene e a oração por nosso povo. Então, são aspectos do culto. Passamos pelos cânticos e devemos notar então, irmãos, que isso é muito importante. Nós precisamos ver que o que nós cantamos precisa refletir aquilo que cremos. Então, os cânticos de louvor ao Senhor devem conter expressões verdadeiras e ricas de louvor a Deus. Você tem Êxodo 15, por exemplo, sendo aqui verificado por nós. Você vai encontrar os cânticos dos redimidos na revelação que João recebeu de Jesus no Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória e majestade. Há um dos cânticos antigos, dos vencedores, que nós deveríamos cantar, baseado no canto do Apocalipse. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Coisa linda, louvor ao Senhor, extraído da Bíblia, nós encontramos na palavra de Deus. Então, eles devem ser totalmente bíblicos em sentimento e expressão, devem conter expressões verdadeiras e ricas de louvor a Deus, devem ter melodias que a congregação possa cantar. Isso também é importante. E que sejam veículos apropriados para a expressão das palavras a serem cantadas. Então, bom conteúdo e boa melodia. Então existem, por exemplo, hinos que são difíceis de cantar e até hinos que têm uma melodia esquisita. Agora, vejam só, nós temos o inário presbiteriano e nós não podemos canonizá-lo. Já se falou que esse inário iria passar por uma revisão que até hoje não aconteceu. E aí, por exemplo, você chega numa parte do inário, abra comigo no hino de número 213. A partir daí, você tem hinos que são estranhos à doutrina que nós pregamos. Alguns irmãos até já me perguntaram, por que, pastor, a gente não canta esse hino aqui? Dá uma olhada na letra do hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Até aí tudo bem. Aí vem agora: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É um hino de apelo, onde coloca o homem, centra no homem o poder de decidir se ele quer ou não aceitar a Cristo. A mensagem tem em sua aplicação, o apelo do Evangelho tem: arrependa-se e creia. Mas nunca colocando dessa forma. Veja, há uma centralidade no homem e uma descentralização no poder para salvar que pertence a Jesus Cristo. 215, Jesus estás à porta do aflito coração e queres fazer nele perene habitação. Cristãos jamais seremos nem filhos do Senhor, se não fizer morada em nós o Salvador. Jesus está batendo com traspassada mão, espinhos tens na fronte, nos olhos compaixão, com amor incompreensível espera sem cansar, por causa do pecado não podes tu entrar. É uma interpretação errada do Apocalipse, quando Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato a uma de suas igrejas. Está batendo na porta da igreja. A porta é a igreja. Não é o pecador morto em seus delitos e pecados, que tem Cristo roendo os dentes sem saber se ele vai aceitar ou não abrir a porta do seu coração. Então a gente precisa fazer sempre uma análise daqueles hinos ou cânticos que nós entoamos, para que nós não incorramos em erro naquilo que nós vamos cantar. Por exemplo, 211:
quase induzido a crer em Jesus, quase induzido a andar na luz. Pensas em replicar: quando tiver vagar, irei então buscar o Redentor. Estrofe 3: quase induzido não queres crer, quase induzido vem sem temer, quase não servirá, quase te afastará, quase te lançará na perdição. Todos hinos centrados no homem. E a Bíblia diz que o homem não tem esse poder, não. A decisão não é primeiramente tomada pelo homem. Quem decide salvar o pecador é Deus o Pai. E Ele faz isso em sua graça maravilhosa, em Cristo Jesus, o seu Filho. Então, irmãos, notem que nós precisamos saber o que nós estamos cantando, o que nós vamos cantar na realidade. Escolher os cânticos, a sua consistência doutrinária, mas também as suas melodias. E nesses casos aqui que eu estou citando para os irmãos, são apenas alguns exemplos. Talvez você já pode ter olhado, mas por que a igreja nunca cantou esses cânticos aqui? Por que nunca vimos? Por que nunca... justamente por isso, eles não têm, infelizmente, eles não têm apoio bíblico doutrinário. Eles centralizam tudo no homem. E aí, se nós formos pegar, fôssemos fazer uma análise do que nós temos hoje de moderno, nós temos muita coisa boa, mas no mercado gospel brasileiro nós temos muita coisa ruim. E a maior parte, infelizmente, de cânticos centrados no homem, nas necessidades do homem, naquilo que o homem pode fazer, na sua capacidade de decisão, de escolhas. Notem, nós fomos criados para cantar, e o canto de louvor resulta do nosso deleite em Deus. O nosso cântico resulta da nossa situação redimida. Você pode pegar então um dos nossos hinos belíssimos do Inário: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, Ele vai até o meu encontro e salvar-me conseguiu da perdição. E aí vem: Cristo me amou e me livrou com o seu imenso amor, e por aí vai. Então vejam só, irmãos, como é importante você observar e ver aquilo que canta e entender por que nós devemos cantar. Lutero dizia que nós precisávamos cantar muito bem para a glória de Deus, porque nós estávamos exaltando o Senhor de toda a terra, o nosso Redentor. Então, cantar ao Senhor, quando nós nos reunimos para louvá-lo, envolve tudo isso, o chamado à adoração, a confissão dos nossos pecados, a certeza do perdão, as promessas de Deus, o canto da salvação, da volta de Jesus, tudo isso. E eu não posso cantar louvores ao Senhor despreparado, desmotivado, entristecido. Eu preciso saber por que eu estou cantando, porque eu estou louvando ao meu Deus. Então, eu falei sobre salmos e nós vamos então começar a retomar também em nossas liturgias o cântico de bons hinos, bons cânticos contemporâneos. Nós temos procurado também apresentar para os irmãos e também aprender alguns salmos. Alguns nós já ensinamos, já tem um tempinho, a maioria não conhece. Então eu queria terminar hoje cantando um salmo. Se você nunca cantou um salmo que foi produzido na época da Reforma, o Salmo 65 é um salmo fácil. Ele vai ser projetado aqui para nós. Nossa irmã Clésia vai nos ajudar. E ele já foi metrificado, já tem a sua metrificação adequada para o canto. Salmo 65, ele vai ser projetado para a gente. Uma coisa importante, quando você estiver cantando o salmo e comparando com o hino, não se esqueça. Primeiro, os saltérios de Genebra, ou Salmo de Genebra, os Salmos de Genebra, eles foram usados especificamente, a música daquela época sendo utilizada nas melodias para cada salmo metrificado. Os saltérios ingleses ou escoceses, vocês vão encontrar muitas melodias em nossos hinos.
Então, por exemplo, alguns hinos que nós cantamos aqui, se eu apresentar para você um salmo do saltério inglês, por exemplo, você vai dizer: ah, mas eu conheço esse hino aqui, justamente porque eles foram aproveitados. A Sarah Calley, o Dr. Robert Calley, que vieram para cá como missionários escoceses, eles vieram de uma tradição onde se cantava salmos. Então, não estranhem isso. Outra coisa importante, não estranhem quando você cantar o salmo, não encontrar a rima que você vai perceber nos hinos ocidentais mais modernos, os hinos que nós temos aqui, por exemplo, do nosso cenário, porque a poesia hebraica, a métrica hebraica, ela não tem a mesma rima que a nossa poesia, por exemplo. A poesia judaica, ela é diferente. Então você vai cantar e aprender, mas nem sempre você vai encontrar aquelas rimas, aquelas casadas lá, casadinhas quando a gente está cantando. Aí você vai ter que se familiarizar, você vai ter que se acostumar e incluir isso na sua inódia também, no seu conjunto de hinos e salmos aprendidos, né? Então vamos passar aqui o Salmo 65, vamos ver como é interessante. Então você vai se sentir um pouco em Genebra naquela época. Veja só, Salmo 65, a primeira parte são os versículos 1 e 3. Vamos cantar essa primeira parte. E ele vai então repetindo e vai apresentando para a gente todo o salmo. Então é uma forma também bem interessante de você decorá-lo. Vamos seguir então agora, na próxima parte isso. Agora temos aí o versículo, segunda parte é o versículo 4, vamos lá. Como é bem-aventurado quem faz respirar a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali, no templo tens tua bondade, podemos encontrar também da tua santidade, ali nos saciar, com grandes feitos nas respostas, nos ouves o clamor, assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador, tu para as ilhas mais distantes, a esperança é, tu cuja mão garante os montes, a sua solidez, as grandes ondas agitadas do tempestuoso mar, e as nações tumultuadas tu sabes dominar, até a mais remota gente teme a tua mão, do Oriente ao Ocidente causa jubilação, com tua chuva
Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales contríbulos se enfeitam em tua honra, Deus. Então, esse é o Salmo 65. Segunda melodia que foi preparada em Genebra. Então você tem o saltério de Genebra, como eu falei, outros saltérios. O interessante quando nós estudamos o assunto é aprendermos como é importante cantarmos para o Senhor salmos e hinos, cânticos também contemporâneos, mas todos eles passando pelo mesmo crivo, sendo totalmente bíblicos em sentimento e expressão, contendo expressões verdadeiras e ricas de louvor a Deus e possuindo melodias que a igreja possa cantar, que sejam veículos apropriados para a expressão das palavras a serem cantadas. Então, às vezes perguntam, uma das dúvidas para se cantar, por exemplo, longos salmos. Nós vamos cantar então o Salmo 119. Existia um pastor no século 17 que ele colocava a igreja para cantar o Salmo 119 enquanto ele ia buscar os jovens que estavam jogando na cidade. Ele ia com uma chibatadinha assim, um chicotinho, botando todo mundo para dentro da igreja. Então assim, nós não vamos cantar todo um salmo longo, por exemplo, numa liturgia, mas você pode dividi-la. Ou seja, numa liturgia você canta algumas estrofes daquele salmo adequado para aquela liturgia apropriada. O importante é a gente tornar a cantar, aprender. Você tem alguns salmos, por exemplo, produzidos pelo grupo Vencedores por Cristo, alguns muito bonitos, que a gente nunca cantou, já ouvimos em casa, no carro, e que são apropriados, podem ser cantados na congregação. E aí nós vamos cantando a palavra, nós vamos aprendendo. Nós cantamos Efésios 3, por exemplo, ora aquele que é poderoso para fazer, cantando a palavra. Quanto mais cantarmos a palavra, mais livres estaremos de problemas e erros teológicos, erros doutrinários. Então eu acredito que aqueles que compõem, eles têm uma responsabilidade muito grande, porque eles precisam buscar essa consistência bíblica, essa expressão verdadeira, o canto que exalte a Deus. Nós vamos terminar aqui, no próximo domingo a gente prossegue estudando juntos e aprendendo mais, e é importante que a igreja também cresça nesse sentido. Por que cantamos, para quem cantamos e como devemos cantar e o que devemos cantar. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra bendita. Ela nos ensina, traz para nós verdadeira instrução. O convite do Senhor é para que cantemos com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprendermos cânticos novos, cantarmos hinos que expressam a nossa fé, cantarmos salmos, bendizermos o Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta caminhada, a cada vez mais buscarmos uma adoração que lhe seja que seja agradável aos Teus olhos, que exalte o Teu nome, que expresse o nosso sentimento de gratidão, de louvor e devoção ao Senhor, enquanto o Senhor mesmo se deleita em ver o Teu povo reunido, o Teu povo que se chama pelo Teu nome, buscando ao Senhor, cantando e exaltando por meio dos louvores. Ajuda-nos, ó Deus, em tempos em que a Tua palavra tem sido desprezada, a voltarmos os nossos olhos e, ao ouvirmos a Tua voz, não endurecermos o nosso coração, mas caminharmos juntos no crescimento, neste crescimento saudável que parte do conhecimento da palavra, daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor mostra para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a escolhermos cânticos adequados, consistentemente bíblicos, que expressam verdadeira adoração, gratidão, louvor, exaltação ao Senhor. Também os nossos sentimentos, as nossas confissões, as nossas petições, o nosso sofrimento e o clamor de que só em Ti confiamos e devemos esperar. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e ajuda-nos, enquanto aprendemos mais a Tua palavra, crescermos na graça
e no conhecimento de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.